Vem conhecer um pouco mais nesse vídeo sobre a árvore do cacau. Vamos conhecer um pouco das particularidades dessa árvore que nos presenteou com o nosso tão querido chocolate. Além disso, nós vamos conhecer um pouco das técnicas de colheita do cacau e do preparo. E também nós vamos entender um pouco sobre como o cacau está seriamente ameaçado pelas mudanças climáticas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A história do chocolate pode ser mapeada aos antigos maias e até mesmo antes aos antigos olmecas do sul do México. A palavra chocolate pode evocar para você imagens de barras de doces ou então de trufas, né? Porém, o chocolate de hoje ele é muito pouco parecido com o chocolate do passado. Ao longo de grande parte da história, o chocolate era uma bebida reverenciada, mas ela não era doce. Era um tipo amargo de bebida. O nome latino da árvore de cacau, a cacaueira, é Theobroma cacao. E esse nome pode ser traduzido como comida dos deuses. E existem no total 22 espécies dentro do gênero Theobroma. É da Theobroma cacao que se extrai o cacau para poder produzir chocolate. A cacaueira, ela precisa se desenvolver embaixo de outras árvores. Ela precisa de outras árvores ao redor dela que sejam mais altas do que ela para que ela possa se desenvolver adequadamente. Tanto porque ela precisa de sombra, quanto porque ela precisa de proteção contra ventos fortes. E isso torna essa espécie ideal para ser cultivada no sistema de agrofloresta, na qual é um sistema de cultivo em que se plantam diversas plantas juntas. E esse sistema, como se fosse uma floresta, digamos assim, uma floresta com inúmeras espécies diferentes, uma planta acaba auxiliando a outra. E isso é uma nova técnica de cultivo para substituir... Nova técnica sim, Existem há muitos anos, mas elas têm crescido mais no Brasil recentemente, principalmente. E ela é um foco de estudo em diferentes regiões do Brasil. E com isso, nós podemos cultivar diferentes plantas numa mesma área e ao invés de colocar somente uma plantação de uma única espécie que acaba exaurindo o solo muito rápido. E lembrando que aqui no canal nós já falamos sobre uma outra planta que estava associada ao cacau, à produção de cacau, que é o maior pau-brasil do Brasil, que é uma árvore de mais de 600 anos de idade, que principalmente ela foi protegida porque ela cresce numa região cacaueira. Então, se você quer saber mais sobre essa história desse pau-brasil gigantesco, vou deixar linkado aqui que ficou bem legal esse vídeo. A primeira floração de uma cacaueira será quando ela tem em torno de 4 anos de idade. E ela tem essa flor bem interessante, bem bonitinha, assim, parece essa estrelinha, As flores não ficam nas pontas dos galhos, como é comum em outras espécies de plantas. Elas se abrem ao longo do tronco e muitas vezes elas ficam como se fossem esses cachinhos caindo assim ao longo de todo o decorrer do tronco. E as árvores também ficam carregadas, então logo passado o período de floração, quando os frutos se formam, ela fica com o tronco carregadíssimo desses frutos bastante vistosos, podem ser de diferentes tonalidades. O cacau prospera em altitudes entre 30 e 300 metros acima do nível do mar, em áreas em que a temperatura não varia muito abaixo de 20 graus ou muito acima de 28 graus Celsius. Existem diferentes variedades de cacau e elas podem ser agrupadas em 3 principais divisões: a forasteiro, a crioulo e a trinitário. As variedades forasteiro são as mais utilizadas na produção comercial, tipicamente por essa coloração mais amarelada, enquanto que as variedades crioulo são muito mais suscetíveis a doenças e elas não são amplamente cultivadas. A variedade trinitário ela é um híbrido das variedades forasteiro e crioulo e produz uma semente saborosa que é usada em chocolates escuros de alta qualidade. Na América Central, 2 espécies relacionadas ao Theobroma cacau, que é a Theobroma bicolor e a Theobroma angustifolium,
também são cultivadas por causa das suas sementes, que também são comestíveis. E às vezes ela é misturada às sementes da Theobroma cacao para produzir o cacau para dar origem a alguns tipos de chocolate. O chocolate que nós consumimos é feito a partir dos frutos justamente dos cacaueiros. E essas frutas, elas contêm, cada fruta dessas que vocês veem ao longo do tronco crescendo, contém cerca de 40 grãos de cacau. 40 sementes. E elas ficam, quando você acaba de partir a fruta, elas estão com essa aparência. Dessa polpa fresca que vocês percebem, que cobrem a semente, se produz um tipo de suco, que é bastante apreciado em algumas regiões, e também pode se produzir um tipo de sorvete. Os grãos, que depois que você retira aquela parte fresca, esbranquiçadas, eles vão ser secos, e eles depois de secos, eles vão ser assados, para então dar origem ao cacau que nós vamos consumir. As sementes de cacau, elas vão ser colhidas à mão, porque as máquinas podem ferir as árvores e danificar a produção. Os trabalhadores colhem os frutos e os abrem com um facão, porque o fruto é bastante rígido. As sementes são colocadas em grandes bandejas de fermentação que são empilhadas em folhas de bananeira, então elas são deixadas nesse local por 2 a 7 dias até secarem. Esse processo de fermentação produz o sabor e o aroma do chocolate. Além disso, ele também vai destruir o embrião da semente, impedindo que ocorra uma germinação indesejada. E faz também com que a polpa branca caia das sementes. Depois desse processo de fermentação, os grãos vão secar em plataformas ensolaradas, como essas daqui da foto. E os trabalhadores vão revirar esses grãos várias vezes por dia, durante 3 a 5 dias para completar a secagem das sementes. Os grãos podem secar mais rápido se eles estiverem nessas máquinas, que são esses secadores rotativos. Mas os grãos de cacau secos ao sol têm um melhor sabor. E lembrando que nós já falamos aqui no outro canal sobre uma outra planta que tem uma estrutura de colheita e de secagem parecida com a do cacau, que foi o café. E se você quiser saber mais sobre o café, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo na qual eu falo sobre a intrigante e muito fascinante história do café, que você vai se surpreender bastante. Então, se você quer saber mais sobre como a história do café também revela muito sobre a história mundial, confere esse vídeo, ficou bem legal. Agora vamos entrar na área de distribuição da espécie do cacau. As árvores de cacau são nativas das bacias hidrográficas da Amazônia e do rio Orinoco, na América do Sul. Essas árvores são amplamente distribuídas do sudeste do México até o rio Amazonas também. E elas prosperam em áreas quentes e úmidas. À medida que a popularidade do chocolate se espalhava ao longo da América, não só da América, depois quando eles se espalharam para ao longo de todo o mundo, as plantações saíram daqui da nossa região para a África Ocidental e do Sul, além do sudeste da Ásia. Hoje, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Indonésia e Brasil são responsáveis por 79% da produção mundial de cacau. Mas apesar de toda essa grande produção de cacau e dessa grande demanda pelo cacau, o cacau sofre graves ameaças. E essas graves ameaças têm relação direta com as mudanças climáticas. De acordo com um relatório de 2016 da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, os principais produtores de cacau, que são a Costa do Marfim, Gana e Indonésia, experimentarão um aumento de 2,1 graus Celsius na temperatura até o ano de 2050. Porém, apesar desse aumento na temperatura, não é esperado que as chuvas vão aumentar junto com essa temperatura, o que vai acabar causando níveis de umidade reduzido nessas regiões produtoras de cacau. Como resultado, as terras viáveis para a produção de cacau vão diminuir significativamente. De acordo com o relatório intergovernamental sobre mudanças climáticas de 2014, sobre impactos, adaptações e vulnerabilidade, 89,5% dos 294 locais produtores de chocolate estudados até então se tornariam menos adequados com uma produção menor de chocolate de cacau até o ano de 2050.
Infelizmente, é bastante triste pensar que as mudanças climáticas, além de toda o seríssimo impacto que vai ter nas nossas vidas, também vai ter um impacto em algo que as pessoas comumente não pensariam, que é no chocolate, que as pessoas acabam, quando estão tristes, se dedicando a comer mais chocolate. Talvez isso não vá ser tão mais fácil assim no futuro, se continuarmos com esse aumento contínuo da temperatura global e as mudanças climáticas continuarem nessa direção. E se você gostou desse vídeo, e se você gostou de saber um pouco mais sobre a história do cacau, não deixe de se inscrever aqui, porque em breve nós vamos falar, nesse caso, né, aqui nós falamos sobre o aspecto anatômico e distribuição dessa planta. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a história realmente do cacau aqui nas Américas, sobre como essa planta e por que essa planta é chamada de comida dos deuses, e como ela era tão importante para os povos maias astecas. E, então, se você gostou desses vídeos, vejo vocês no nosso próximo vídeo. E eu vou deixar indicado aqui, então, o vídeo na qual eu falei sobre o café, que é bem legal. E essa outra série de vídeos que eu falei sobre várias outras plantas. E até mais!